O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois da vinheta eu te conto como é que foi o jogo e a opinião que nós tivemos vendo o Inter estrear. Fala meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, muito obrigado por você estar aí, nós já somos mais de 3.000 inscritos, o que me deixa muito contente. Aproveita o embalo, faz a sua inscrição, ativa as notificações, deixa o seu like e o seu comentário. Esse é um vídeo basicamente opinativo, portanto, eu quero a sua opinião também. Deixa nos comentários o que você achou da derrota para o Atlético Mineiro. Antes de dizer o que eu achei, o que eu percebi, fazer a análise do jogo, eu quero te contar que o Inter viu pontos positivos na derrota. E você deve estar achando loucura, como é que se perde e tem coisa boa? Bom, tanto o técnico Alexandre Medina quanto o vice de futebol Emílio Papaléuzinho disseram que o Inter conseguiu mostrar poder de reação, que as coisas estão caminhando, que há uma evolução em andamento e que o Inter vai crescer ainda mais a partir da entrada de reforços e também da volta de jogadores que estão lesionados. Pois bem, vamos falar do jogo da derrota lá em Belo Horizonte. O Inter foi mal no primeiro tempo. A verdade é que o modelo, o sistema atual, o 4-2-3-1, que foi novamente utilizado desde o começo, não deu ainda qualquer indício de que é o sistema ideal para esse time do Inter. Houve um time muito desconexo entre o sistema defensivo e o ofensivo, pouquíssimas chegadas com qualidade na área. Mas ainda assim o Inter não foi esmagado pelo Atlético Mineiro. O Atlético, mesmo que daqui a pouco um pouco com o freio de mão puxado, em ritmo quase de treino, mas o Inter não foi esmagado, não foi encaixotado, teve uma ou outra oportunidade, teve duas conclusões no primeiro tempo. As principais novidades foram a estreia do Carlos de Pena, que começou jogando como titular pela primeira vez, ele até tinha entrado, mas estreia como titular. E também a movimentação é diferente, com o Tyson saindo da esquerda e vindo de novo para o centro, o Edenilson como segundo volante ao lado do Gabriel, porque o Lisiero foi lateral esquerdo. O gol do Atlético Mineiro, ele saiu em uma segunda bola, uma bola que foi afastada pela defesa do Inter e o Galo conseguiu recolocar para frente, o Hulk driblou o Daniel e fez o gol. Esse lance, ele só aconteceu porque o Carlos de Pena não saiu junto com o bloco defensivo para deixar os jogadores do Atlético Mineiro impedidos mais próximos do gol. O Medina falou que tinha muita gente do Inter próximo da bola, próximo da área, e por isso era um gol evitável. E eu te digo que principalmente porque o Carlos de Pena chegou há pouco no Inter, ele ainda não tem o entendimento coletivo da hora de sair junto com o bloco. Então ele perdeu essa passada, perdeu essa saída e exclusivamente por isso saiu o gol. Ele deu condições ao Hulk, que estava à frente de todos os outros, e conseguiu receber a bola livre cara a cara com o goleiro. Se ele tivesse saído, o Hulk estaria impedido. Então a defesa do Inter entendeu que ali o Hulk estava fora da jogada, não atentando que tinha um jogador dando essa condição de jogo. Foi um gol ocasional. O Atlético Mineiro até tinha criado outras oportunidades, tinha acertado a trave, tinha chegado com força, mas o gol em si, o lance, ele foi ocasional. No primeiro e no segundo tempo, e daqui a pouco eu vou chegar na segunda etapa, quando o Inter melhorou, o Inter sofreu de um mal que sofre toda a temporada e é um mal que acompanha os trabalhos de Alexandre Medina. Como a defesa joga tentando empurrar o bloco de meio mais para frente, joga adiantada, o Inter leva muitas bolas nas costas, lançamentos às costas da defesa, e a defesa tem que voltar correndo para conseguir controlar o espaço. Bom, acontece de deixar o ataque adversário em impedimento algumas vezes, mas uma mínima falha em jogos com VAR, centímetros podem ser fundamentais e o Inter acaba tendo que correr para trás e sofrendo com isso, e sofrendo, sendo ameaçado repetidamente. É uma coisa que acontece o ano inteiro. Isso vem acontecendo desde que o Inter começou a trabalhar sob o comando do Medina. O Medina é um técnico, repito, que bota sua defesa mais adiantada, porém deixa esse espaço atrás para ser usado em profundidade. Foi usado pelo Atlético Mineiro ao longo do jogo todo. Mas vamos para o segundo tempo, quando o Inter melhorou bastante. Por que o Inter melhorou? Bom,
Medina tirou Wesley Moraes, que saiu mais uma vez com dor. É difícil, ele não consegue completar os jogos, ele não consegue ter uma sequência, ele não consegue jogar bem. Wesley ainda não deslanchou no Inter, ele tá devendo, ele fez apenas 2 gols, apenas um com bola rolando. É um jogador que tem que melhorar bastante, não conseguiu ainda comprovar, justificar a investida. Ele saiu e entrou o Mercado. Quando eu observei isso, eu falei e escrevi, na verdade, no Twitter, que era necessário ver no campo o que o Inter iria fazer, pois o Mercado foi posicionado entre o Kaique Rocha e o Bruno Mendes. Kaique na esquerda, Mercado no centro, Mendes à direita. O Carlos de Pena fez a ala esquerda, o Bustos a ala direita, o meio de campo ficou com Lisiero, Gabriel e Edenilson, Maurício e Tyson na frente. Assim o Inter melhorou muito. Melhorou porque conseguiu controlar a quantidade de atacantes do Atlético que chegavam em condições na zona de conclusão. Melhorou porque deu amplitude ao campo, levando o Depena e o Bustos à frente, juntos ao mesmo tempo, sem tanta preocupação, porque tinha 3 zagueiros atrás. Então o Inter tinha uma amplitude boa e conseguiu ter uma movimentação por dentro bem interessante. Melhorou ainda mais quando entrou o alemão, que ao contrário do Wesley, é um jogador que nos poucos minutos que tem recebido, tem mostrado qualidades dentro das suas limitações. Ele se esforça muito, ele tromba, ele cai, ele levanta, ele tenta, e isso, no momento que vive o Inter, é muito importante. Pois o Inter melhorou, chegou a acertar a trave com o Edenilson, adiantou as suas linhas e tá aí o que a direção e o Medina falam que foi importante. Esses são os pontos positivos que o Inter viu nesse jogo de hoje. A reação, a tentativa, empurrar o Atlético para trás, criar oportunidades para empatar o jogo, sendo que era contra talvez o melhor time do Brasil em sua casa. O Inter tentou, não conseguiu. Criou uma chance clara, uma ou outra chance mais ou menos ali, com a possibilidade de concluir ou não. Eis que o Atlético já nos acréscimos, uma jogada linda do Hulk, que contou com uma falha do Kaique Rocha também, que não conseguiu controlar o espaço, fez o segundo gol e venceu por 2-0. Eu te digo que defensivamente, com 3 zagueiros, e essa é uma coisa que gerou uma grande polêmica, a opinião que eu dei no Twitter, enfim, muita gente dizendo que não, que sim, como todas as opiniões geram um grande engajamento. Para mim, o melhor zagueiro do Inter, assim, tecnicamente, e principalmente para jogar com 3 zagueiros, era o Vitor Cuesta, que hoje, inclusive, estava assistindo o jogo entre Botafogo e Corinthians, ele vai jogar no Botafogo, ele foi negociado. O melhor zagueiro do Inter, o mais estável, o mais confiável no 1 contra 1, tecnicamente na saída de bola, na ocupação de espaço, na organização do sistema, era o Vitor Cuesta. E ele foi negociado. Agora o Inter conta com a entrada do Vitão para completar essa lacuna, já que me parece que o Bruno Mendes, o Kaique e o Mercado, eles todos oscilam demais, eles fazem jogos aceitáveis e jogos ruins. O Kaique, que inclusive saiu lesionado, sentiu no lance do gol, ele me parece que ele fica um pouco torto, digamos assim, ele não se sente tão confortável atuando pela esquerda. O mesmo vale para o Mercado, quando ele foi jogar como lateral esquerdo, ele foi muito mal. Então, vai fazer falta, a ausência do Cuesta vai ser sentida, porque na minha opinião ele é o melhor zagueiro que foi negociado, enfim, por inúmeros motivos, porque não tinha mais clima, porque falhou repetidamente ultimamente, mas também foi curioso, ele foi de titular a fora dos planos a negociado, sabe? Um processo meio... Ele não chegou a ser reserva quase, ele ficou fora um jogo, no outro, na outra semana ele já estava negociado. Foi mais um processo, digamos, extracampo do que campo. Não foi o campo que empurrou o Cuesta para fora do Inter, e sim todo o contexto, que também atrapalha o Rodrigo Dourado, que também é um jogador que eu não acho que é desprezível, que também atrapalha o Edenilson, que inclusive segue como titular do time, mas enfim, isso é um outro debate. O Inter precisa encontrar um encaixe para a sua defesa. O Inter sofreu muito mais gols do que teve jogos esse ano. A defesa é a principal falha do Inter. Não sofrer gols é necessário. E eu não estou aqui defendendo uma retranca. Não. Eu estou defendendo que o modelo de jogo se atente à necessidade de crescimento defensivo. Isso urge. Isso é para ontem. O Inter já era para ter corrigido. E não é trocando peças, é trocando encaixes. Eu acho que o encaixe interessante que aconteceu com 3 zagueiros foi bom. Eu acho que tem que dar sequência. Eu acho que é o que de melhor aconteceu no Inter até agora, porque aconteceu muito pouca coisa boa nesse ano. 2022 não teve quase nada de bom.
E uma das poucas coisas boas que aconteceram foi esse sistema com 3 zagueiros no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro. Para a próxima partida, o Inter já deve ter alguns acréscimos, o Wanderson deve voltar contra o Guairenha na quinta-feira, o Moisés mais adiante, tem que ver se o Vitão já vai ter condições de estrear, o que vai ser importante para a zaga, mas eu acho que o recado que fica é esse: tem que melhorar defensivamente, não tá tudo perdido, o Inter ainda pode crescer, mas principalmente se levar como exemplo o que ficou desse segundo tempo contra o Atlético Mineiro, quando o Inter de fato foi melhor em comparação a ele mesmo, porque dizer que foi melhor que o Atlético Mineiro é exagerar um pouquinho. Atentar o espaço que fica atrás da zaga, a linha tem que andar junta, a defesa tem que caminhar para frente, mas também para trás, para tirar os espaços. O portador da bola ele precisa ser pressionado, porque senão inverte, pega 1 contra 1 do lado oposto da bola, sempre em condições de vitória pessoal para o atacante. São questões defensivas básicas e é a defesa que precisa melhorar para o Inter atingir o nível que espera nas competições desse ano, e tem muito pela frente ainda. Há esperança, mas tem que melhorar muito. Tá certo? Valeu então, aquele abraço, até a próxima. Tchau!